Olá, eu sou o pastor Bené Ferreira e este aqui é o seu canal Crescendo com a Palavra. Queremos convidar você a estar conosco durante alguns minutos para adentrarmos num assunto tão importante, que está relacionado à volta de Jesus, que é a vinda do anticristo. É um assunto muito falado nos dias de hoje, mas pouca gente dá importância a ele com relação à vinda de Jesus. Mas nós temos aí uma passagem, que está em 2 Tessalonicenses, que fala muitas características desse personagem, ou daquilo que viria como sinal de que, como Paulo diz lá, a volta de Jesus não se daria sem que isso acontecesse. Então é importante que a volta de Jesus terá mais um sinal, além de muitos outros, e este sinal é a vinda do anticristo. Então nós vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 10, e diz o seguinte: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos removais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavras, que por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrei de que essas coisas eu dizia quando eu ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detenho, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que o dia do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então aqui, o texto um pouquinho longo, mas era necessário ler, mas pronto. Então, o que nós podemos entender aqui? Esse é o texto mais claro, e mais detalhado, que fala algumas características que em outros lugares não tem. No Novo Testamento, nós vemos aí falando essa palavra claramente, anticristo. João utiliza bastante ela também. Porém, em outras passagens, nós vemos mais falando através de sentido figurado, mas aqui ela está bem clara. Inclusive, aqui é o texto que nos fornece mais características que nós podemos, nos dão pistas de como seria isso que viria. Então, a primeira característica que nós vemos aqui é a apostasia. Olha só, é a primeira e a principal que nos leva a dali traçar uma linha de raciocínio, o que é mais ou menos que significa isso. Primeiramente, para que haja apostasia, há necessidade de se estar antes da palavra, viver na palavra, ou viver no meio do povo de Deus e se afastar. Apostasia é o abandono da fé, é trocar, na verdade, a fé, é desviar-se da verdade. Então, para que houvesse primeiramente essa manifestação, era necessário que houvesse ali uma apostasia. Daí entraria, é claro, com a apostasia, o abandono da fé, é claro que viria o que está falando aqui, ou seja, o anticristo. Então, sairia do meio do povo de Deus. Inclusive, isto é uma das afirmações de João, quando ele diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: Filhinhos, esta já é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então,
no versículo seguinte, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Então, já naquela época, inclusive na época de Paulo também, né, ele cita que essa ação dele, né, a ação dele do anticristo já estava começando a surgir naquela época, mas existia algo que o impedia de agir. João, ele cita isso, né, que muitos se tinham feito anticristos e que tinham saído do meio do povo. Então, do meio da igreja, né, do meio do povo que adoravam a Deus. Então, teria se desviado. Então, nós vemos outras características, né, que nós podemos perceber, que é a eficácia de Satanás. Paulo fala aqui na passagem, né, de 2 aos Tessalonicenses, que ele viria com a eficácia de Satanás, ou seja, ele obraria segundo a eficácia de Satanás. Quando ele está falando isso, ele está falando exatamente de como o diabo utiliza para destruir os propósitos de Deus. O que o diabo utiliza para destruir as obras que Deus cria? É exatamente tentar fazer com que as pessoas entendam a palavra de Deus de forma equivocada, de forma errada. Então, se apodera, na maioria das vezes, dessa mesma palavra para levar ela ao entendimento humano de uma forma diferente. Foi ali o que aconteceu lá no Éden, né? Nós vemos 2 passagens na Bíblia que dá para a gente entender isso claramente. Lá no Éden, quando o diabo ali vem para tentar Eva, para seduzi-la a comer o fruto, ela responde a ele: não, Deus disse que de todos os frutos que estão aqui no jardim nós podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim não podemos comer e nem tocar nele. Ele diz: olha, Deus disse isso porque sabe que no dia que vocês comerem, vocês terão conhecimento, serão semelhantes a ele. Ou seja, então isso alimentou uma falsidade no coração dela, e é claro que ela foi seduzida pelo entendimento daquilo que não existia na palavra. O diabo, usando a palavra, levou ela a praticar algo que Deus não havia ordenado e nem era de fato para aquele o propósito de Deus para ela. E a segunda passagem está em Mateus, né, na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, quando uma delas, né, que foram 3 momentos que o diabo ali utiliza, mas um momento ele utilizou a palavra, a própria palavra. Um texto, né, que está em Salmos, ele cita ele quando ele leva ele para um pináculo. Jesus se encontra agora no pináculo do templo, numa parte bem alta do templo. E ele manda: olha, te joga daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te sustentem em suas mãos e não tropeces numa pedra. Então Jesus, ele conhecendo a palavra também, ele rebate ele com a própria palavra, pois a própria palavra, da forma correta, é a única arma que nós temos para combater as obras do diabo. Então ele ali, o que Jesus faz, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, ele utiliza da palavra e ele age assim, porque esta é a eficácia que ele tem obrado êxito, tem obtido êxito desde o tempo, desde quando surge a humanidade. É isso que ele age. Dificilmente você vai ver, não é este o propósito do inimigo convencer as pessoas de que Deus não existe. Porque para muitos isso é impossível, isso acontecer na mente de algumas pessoas, porque por mais que as pessoas não temam e não reverenciem a Deus, é claro que elas sabem que Deus existe. Então não faz ser fácil tirar da mente das pessoas, mas é bem fácil desviar as pessoas da verdade. E é aí que está. Aquelas pessoas que não se contentaram com a verdade, com a palavra, de viver na verdade, eles agora, como presas fáceis do diabo, agora usaria essa palavra que eles já tinham conhecimento. Porque, olha só, uma coisa muito importante. Por que era necessário vir do meio? Porque no meio, dá para a gente ver isso no meio de um exército. Quando um exército vai para uma guerra, o que ele faz? Ele estuda
todas as fragilidades, estuda tudo que estará ali no outro exército para ver como ele pode avançar e como ele pode vencer aquela guerra. E por isso é que eles saíram, ou ele saiu do meio do povo, do meio da igreja, do meio do povo de Deus, com a apostasia, com o abandono da fé. Então é importante nós sabermos esse, porque era conhecendo toda a palavra, conhecendo toda a mentalidade daqueles que criam, que acreditam em Jesus. Agora ele vai utilizar, olha, mas eu sei que existe uma fragilidade nesse ponto, e é nessa fragilidade que ele trabalhou e que trabalha até nos dias de hoje. Sim, outra característica que nós podemos encontrar é a religiosidade, o que está no versículo 9. Olha só o que diz no versículo 9 da passagem que estamos lendo aqui. E este, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Isso é muito interessante, né, para a gente saber poder e sinais e prodígios de mentira. O que é que isso nos remete? Nos remete ao meio religioso, que essa pessoa seria, ou esse sistema, depois nós vamos ver mais um pouquinho o meu ponto de vista, é claro, né, que é o meu ponto de vista, mas é claro que esse ponto de vista é adquirido de acordo com o entendimento da palavra. Que este ser ou esta manifestação do anticristo, ele seria algo religioso, algo que pela autoridade espiritual, levaria as pessoas a um convencimento de que ele era de fato um ser divino, um ser iluminado por Deus, um ser completamente a autoridade que Deus tinha instituído na terra, uma autoridade instituída pelo próprio Deus, soberana e melhor e maior que outros. Só que era pelo meio de... Ele não negaria, claro que não era negando a Deus totalmente. Por quê? Porque viria com engano. O engano era utilizar-se da palavra para distorcer a mentalidade das pessoas e levar as pessoas pelo caminho errado. Então, por que nós entendemos assim? Por causa da apostasia, uma apostasia que é o abandono da verdadeira fé. Então, levariam as pessoas a acreditarem que ele era um ser divino, mas com esse propósito de agora também diz lá no versículo 4, né, que diz o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, ele se opunha à verdadeira adoração, se opunha ao verdadeiro servir a Deus, e agora se sentaria, que é outro sinal, né? Se sentaria na casa de Deus. Casa de Deus, o que é a casa de Deus? Casa de Deus é um lugar onde é conhecido como lugar de adoração a Deus. Mas ali existe agora algo que se assenta ali e que agora vai tentar tomar esta atenção dos homens para si, agora guiando as pessoas pelos seus métodos, pelas suas ideias, pelo seu ponto de vista, abandonando assim a palavra para que as pessoas agora venham com a sua atenção voltada para ele, para guiar, porque é exatamente esse o propósito de Deus, guiar as pessoas, que as pessoas estejam olhando para ele, para receber dele a direção. E agora esse ser usurparia, ou esta ação, manifestação, usurparia esse poder. E para encerrarmos, mais duas coisinhas rapidinho. Primeiro ponto, né, não se trata apenas de uma pessoa. Alguns pensam, mas é uma pessoa específica que vai vir. Às vezes alguns apontam, ficam tentando adivinhar, é esse ou aquele. Claro que isso tudo vai ser especulação e nunca vai chegar a um denominador comum, nunca vai chegar a um resultado prático, porque não se trata de uma pessoa. O diabo é muito esperto e ele, para que, claro, um sistema governado por pessoas, que ali pessoas administram, fica bem mais difícil destruir e
a sua durabilidade é bem maior. Se fosse uma pessoa era bem fácil, porque quando chegasse essa pessoa, o seu fim, e essa pessoa desaparecesse, também estaria aniquilado. Mas quando uma pessoa vem, ele deixa um sistema, esse sistema dá continuidade. Por que que não é uma pessoa, mas um sistema? Claro, um sistema que é, claro, governado ou administrado. Uma manifestação. No versículo 7, né, o que ele diz? Porque já o mistério da injustiça opera. Já o mistério da injustiça opera em que tempo? No tempo dele. Está falando naquela época. Mas existia alguma coisa que o impedia. Então, já existia naquela época e vai durar até a vinda de Jesus. Então, como é que uma pessoa pode durar desde aquele tempo até agora? Então, existia já uma manifestação ali de distorção da palavra e que ele vai durar até a vinda de Jesus. Por que que vai durar até a vinda de Jesus? Porque no versículo 8 diz o seguinte: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, certo? Então vai haver, de fato, uma revelação. Aniquilar significa tirar o seu poder, tirar a sua autoridade pela palavra que sai da boca de Jesus, pelo sopro. O sopro que se está falando aqui é a palavra de Deus. Quando se fala de algo saindo da boca de Jesus, sempre que vai sair da boca dele é a palavra de Deus. Então, inclusive, lá em Apocalipse a gente vê isso, né? Que uma espada saiu da boca de Jesus. E essa espada era a palavra de Deus. Então, o que sai, a espada, o sopro que destrói o engano do inimigo é sempre a palavra. Então, essa, pelo conhecimento da palavra de Deus, agora as pessoas ficariam, claro, conhecendo como o engano que ali estavam recorrendo. Então, nós vemos, né, que no decorrer da igreja, como cumpre, né, ali essa palavra que se levantaria contra tudo que adora a Deus, porque aqueles que queriam adorar a Deus verdadeiramente, nós vemos como eles foram perseguidos, como eles foram, na maioria das vezes, aniquilados. Não foi só em um tempo, mas no decorrer da igreja. Se você for ver lá no período da Inquisição, no período romano, você vem um pouco mais para perto, você vê como alguém ou algo se apodera da palavra para dizer: olha, isso aqui é a única forma que temos de servir a Deus, ninguém pode servir de outro jeito, agora tem que ser desse jeito aqui. Então Deus não nos deu ninguém para dizer: olha, é Ele que tem autoridade e é Ele que vai dizer da forma que as pessoas têm que servir. Isso é totalmente equívoco, equivocado, e é aí que o diabo entra. Então é isto, eu quero agradecer a Deus por você ter ficado conosco até aqui. Quero agradecer a sua atenção, deixar aí o seu gostei, o seu like e compartilhe se você assim gostou. E com certeza esse vídeo vai abençoar vidas e vai ajudar a nos esclarecer algumas coisas um pouquinho a mais. Um abraço e até o próximo.